Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte bebê do galpão para reprodução de suínos. Esquadrias, depois da vinheta. Muito bem, vamos retornar no projeto lá em AutoCAD. Primeira providência, eu vou corrigir essa linha de esquadria que ficou errada, então vamos diminuir o zoom. Eu vou lá no menu rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte bebê, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vai ser exatamente aqui a quina da calçada, e eu vou pousar o cursor novamente aqui na quina da calçada. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu vou caminhar para baixo para poder dar a rotação desejada. Vou clicar aqui nesse ponto. Em seguida, eu vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada esquadrias, vou expandir a ribbon desenhar e vou ativar o comando linha de construção. Cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou escolher a opção horizontal. Então, diminuir o zoom, eu vou marcar exatamente aqui esse batente da janela que ficou incorreto. Clico, Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos aumentar o zoom aqui na região de trabalho. Eu vou apagar a linha que ficou incorreta, delete. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Ora, eu quero que meu corte vá dessa linha até essa linha aqui na laje. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão cortados? Ora, essa linha aqui e essa extremidade da linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, selecione o corte bebê, Enter para finalizar a seleção, ponto base. Vai ser esta quina de calçada que eu tenho aqui. Vou pousar o cursor novamente na quina de calçada. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu vou deslocar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Eu vou fazer agora as janelas que estão em corte e em vista no corte BB. Então, se eu observar a linha de corte BB, ela vai passar por essa janela aqui do depósito. Em seguida, vai passar também aqui por essa janela aqui do lavabo. Eu vou enxergar em vista essa janela aqui do depósito e essa janela aqui do consultório veterinário. Essas janelas elas estão com o peitoril a 1,80 m de altura e elas têm 1 m de altura. Então, vou dar um zoom aqui na região de trabalho, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou começar aqui na região do depósito, vou dar um deslocamento no piso de 1,8. Clica no piso, clica para cima. Enter duas vezes, eu chamo o comando deslocamento novamente e aí eu vou informar a nova distância que é a altura da janela, 1 m. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, eu vou lá no comando estender, que está atrás do comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa parede do corte BB. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais extremidades serão estendidas? Ora, exatamente essas duas extremidades que eu tenho aqui. Enter. Em seguida, eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou selecionar essas paredes externas aqui do galpão e vou selecionar as linhas que estão na camada esquadria aqui no consultório e aqui no depósito. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais linhas serão aparadas? Ora, essas linhas aqui, aqui no corredor central e aqui no lavabo. Enter para finalizar o comando aparar, Enter eu chamo o comando aparar novamente, mais um Enter eu coloco o comando aparar no modo direto. Eu vou aparar essas linhas que eu tenho aqui, mais essas linhas que eu tenho aqui, e vou aparar também essas linhas aqui que eu tenho nas janelas do depósito e do consultório veterinário. Enter para finalizar o comando aparar. Vou dar um zoom nessa janela que está em corte, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Em seguida, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou fazer o fechamento desse vão com uma linha em alvenaria em vista. Enter duas vezes, vou fazer o fechamento lá do outro lado. Enter para finalizar o comando linha. Menu de camadas, vou ativar a camada esquadrias. Comando linha novamente, cursor na área de desenho. Vou ligar aqui uma linha no meio. Enter para finalizar o comando linha.
comando deslocamento. A minha esquadria ela tem um perfil de 5 centímetros, eu vou informar metade desse valor, 0,025. Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter duas vezes para eu chamar o comando deslocamento novamente. Eu vou deslocar o batente superior e o batente inferior 0,03, ou seja, 3 centímetros para dentro da esquadria. 0,03, Enter. Clica no batente, clica para dentro. Clica no batente, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, vou selecionar essas duas linhas que eu acabei de deslocar. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas duas linhas estejam na camada esquadrias. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto e eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar, está pronto a janela. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar toda essa janela, deixando de fora as linhas do batente superior e do batente inferior. Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e eu vou colar aqui do outro lado. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom, e eu agora vou trabalhar a janela em vista que eu tenho aqui no depósito. Primeiro providência, eu vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar todas as linhas da janela, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas estejam na camada alvenaria em vista, então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Em seguida, eu vou expandir ribbon modificar, vou lá no comando editar polilinha, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha aqui. Deseja transformá-la numa polilinha? Sim. Vou escolher a opção unir e eu vou unir com essas três linhas de baixo. Enter para finalizar a seleção. Eu não desejo fazer mais nada, então vou pressionar a tecla S e agora eu tenho uma única polilinha. Essa polilinha aqui representa exatamente o vão que eu tenho que ter na alvenaria, o vão que eu tenho que ter na parede. Eu vou encaixar a janela, por ser uma janela de alumínio, eu vou encaixar essa janela dentro desse vão. Então ela vai ficar desse vão para dentro. Essa janela tem um perfil de 3 centímetros, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,03. Enter, clica na linha, clica para dentro, Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essa polilinha que eu acabei de deslocar, Enter para finalizar a seleção, eu quero que ela fique na camada esquadrias, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha aqui saindo do meio dessa aresta e indo até o meio da aresta oposta, Enter para finalizar o comando linha, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Esse batente aqui da janela vai ter 5 centímetros, vou informar metade desse valor, 0,025. Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento, eu posso deletar a linha do centro. Essa é uma janela do tipo máximo ar, então o puxador, normalmente nessas janelas, ele fica aqui nessa parte mais baixa. Vou dar um zoom, vou lá no comando retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou deslocar 4 centímetros no X, 0,04, vírgula, e 2 centímetros no Y, 0,02. Enter. Vamos dar o zoom. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,01. No lugar de 1, vou colocar 0,5. Enter, clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o puxador, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser exatamente o meio dessa aresta, e aí eu vou colocar no meio desse quadro que eu tenho aqui. Para isso eu vou precisar da ferramenta MID 2. Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina, segundo ponto do meio vai ser a quina oposta. Eu agora vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o puxador, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e eu vou colar na quina oposta. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom e aí eu tenho os dois puxadores na posição correta. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou trabalhar as portas, eu vou começar aqui com a porta central, ela tem que ter 2,10 metros de altura. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 2,1. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho,
Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparando as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar todas as linhas da porta, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas estejam na camada alvenaria em vista. Então, vou clicar aqui num objeto que esteja nessa camada. De novo, é uma janela metálica, uma janela feita de metalon ou alumínio. Então, ela vai ser encaixada aqui dentro desse vão da janela. Então, o deslocamento que eu tenho que fazer vai ser de 3 centímetros para dentro. O perfil de alumínio também vai ser de 3 centímetros aqui na porta. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.03. Enter, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou dar um zoom aqui, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui, vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou aparar essa linha que eu tenho aqui ao centro. Vamos diminuir o zoom, Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar as linhas internas, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas estejam na camada esquadrias, basta clicar um objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Eu agora preciso colocar aqui a maçaneta, então para isso eu vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir, vou localizar o bloco maçaneta da porta, vista frontal. Maçaneta, alavanca, vista frontal. Clico, cursor na área de desenho. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser o meio daqui da porta. Afasto o cursor. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 5 centímetros no X. Como eu estou indo para a esquerda negativo, menos 0.05, vírgula 1,10 m no Y, 1.1. Enter. Comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a maçaneta, Enter para finalizar a seleção e vou espelhar aqui para o outro lado. Então, vou clicar aqui nesse ponto e aí, diminuir o zoom, vou clicar aqui nesse outro ponto. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou trabalhar a porta que fica entre o consultório veterinário e o lavabo. Vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 2,10 metros, 2.1. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter para finalizar a seleção. Vou selecionar a linha que eu acabei de deslocar, clica no grip, joga para a direita. ESC. Essa porta é uma porta de madeira que eu vou encaixar no vão da porta, então eu vou precisar usar uma espécie de caixão e esse caixão ele tem 5 centímetros de espessura. Como eu vou encaixar esse caixão de madeira na alvenaria e eu preciso esconder o acabamento, né, entre a alvenaria e a madeira, eu vou dar um deslocamento de 5 centímetros nessa linha para cima. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.05. Enter. Vamos dar o zoom, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, vou expandir a Ribbon modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Novamente, vou expandir a Ribbon modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha e vou quebrar aqui nesse ponto. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar as linhas aqui de baixo, Enter para finalizar a seleção. Essas linhas têm que estar na camada esquadrias. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou ativar o comando espessura de linha. Então a minha alvenaria vai vir até esse ponto aqui para eu poder conseguir encaixar o caixão da porta. Posso desativar o comando espessura de linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou informar a espessura da porta, 5 centímetros, 0.05. Enter. Clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. A porta vai ficar aqui do caixão para baixo, então vou selecionar essa linha, vou clicar nesse grip, vou jogar ele para baixo. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos conferir agora a parte de baixo, vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para cima. Vou clicar aqui nessa outra linha, clica no grip, joga para cima. ESC, vou aumentar o zoom, vou lá no comando linha e vou refazer essa linha que eu acabei de mexer. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho.
Vou clicar aqui nessa linha, Enter, eu quero que essa linha fique na camada alvenaria em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos ativar o comando espessura de linha, está tudo certo. Posso então desativar o comando espessura de linha. Vamos diminuir o zoom. Eu agora preciso colocar uma maçaneta aqui nessa porta. Eu vou lá no corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho. Vou copiar essa maçaneta, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui embaixo. Vamos diminuir o zoom, retornando lá para o corte BB, vou colar exatamente aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar, e aí a maçaneta está colocada no local correto. Tá? Vou trabalhar agora essa janela que eu tenho aqui, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou marcar essa referência colocando uma linha qualquer aqui. Enter para finalizar a seleção. Posso apagar as linhas que eu não vou utilizar, delete. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa janela, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui, vou colar exatamente no meu ponto de referência. Enter para finalizar o comando copiar. Posso agora apagar a linha que serviu para marcar meu ponto de referência. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer uma pequena alteração na linha de corte BB. Se eu observar a planta baixa, eu percebo que a linha de corte BB poderia pegar a porta aqui do depósito e a porta do consultório veterinário. Isso permitiria eu ter um corte BB com um pouco mais de detalhe. Então vamos corrigir essa linha. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada linha de corte interna. Comando linha, cursor na área de desenho. Vamos diminuir um pouco o zoom. Contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próximo e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Vou ativar o comando orto pressionando a tecla F8. Vou pousar o cursor nesse quadrante da caixa d'água. Se a ferramenta quadrante não acender, basta pressionar contra o botão direito do mouse, escolher a opção quadrante. Então, vou pousar o cursor nesse quadrante aqui. A hora que a ferramenta quadrante acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. E eu vou clicar aqui nesse ponto. Em seguida, eu vou subir com essa linha até a linha de calçada. Basta pressionar contra o botão direito do mouse, escolher a opção perpendicular. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Posso pressionar a tecla F8 para desligar o comando orto. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar esse símbolo de corte e essa linha de corte que é a mais grossa. Então seleciona, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui e vou jogar um pouco para trás. Vamos diminuir o zoom. Eu vou ativar o comando espessura de linha para conferir. Está tudo correto. Posso desativar o comando espessura de linha. E aí eu vou apagar a linha que não me interessa. Delete. Vamos dar o zoom aqui. Delete. E aqui eu vou clicar na linha, clica no grip, joga para baixo. ESC. Vamos diminuir o zoom. Eu continuo com a linha de corte cortando a janela do depósito e tendo uma janela em vista. A diferença é que agora eu vou passar no meio de uma porta, no meio da caixa d'água e no meio de outra porta, além de enxergar essa torneira que eu tenho aqui, que eu vou desenhar ela num segundo momento. Então vamos implementar essas alterações no corte BB. Para isso, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar esse batente que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção. O ponto base pode ser a viga, vou clicar aqui nesse ponto, e aí eu vou colar nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Vou dar o zoom aqui nessa região. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar somente a porta, deixando o batente de fora e também colocando as maçanetas. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Vou colar exatamente nessa quina do outro lado e a mesma coisa aqui no depósito. Enter para finalizar o comando copiar. Vou conferir o que aconteceu com o pé da porta, ativar o comando espessura de linha. Aparentemente está tudo correto. Posso desativar o comando espessura de linha.
essa porta é espelhada em relação a essa porta aqui. Então, vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona somente a porta e a maçaneta, deixando os batentes de fora. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser, primeiro, esse meio aqui. Segundo ponto vai ser perpendicular aqui embaixo. Então, Ctrl botão direito do mouse, escolha a opção perpendicular. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Sim. Com isso, eu deixei essa porta aqui do depósito em espelho em relação à porta do consultório veterinário. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou aqui nas ferramentas de zoom, vou escolher a opção janela de zoom, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto, pegando todo o corte bebê. Bem, com isso nós finalizamos o vídeo de hoje. No próximo vídeo, iremos continuar o corte bebê, acrescentando mobiliário, louças e metais. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!